transformados, recurso de transformação, entra dentro de um processo de transformação e sai como mercadoria. Isso é básico. Em relação a alguns aspectos específicos, eles precisam ser melhor trabalhados. E esses aspectos específicos a gente chama de 4V. Você já deve ter visto, né? O que são os 4Vs? Como eu já esperava que todos vocês estivessem, né, remotamente, eu trouxe para vocês aqui um link. Eu gostaria que vocês acessassem esse link e que vocês dessem uma lida rápida, tá? Nessa página. É curtinha, gente. Vou dar 15 minutos para vocês lerem. E aí a gente dá a sequência. Tudo bem? Vou começar a contar. Tudo bem, professor. Professora, Oi? você consegue colar o link aqui no chat? Vou tentar, só um minutinho. Deixa eu Ok. parar de compartilhar para poder abrir. Prontinho.
Então, pessoal, o pessoal já falou, o Danilo finalizou, o Naldo também, acho que já deu tempo, né, de ler. O texto, ele é simples, ele é tranquilo, e ele trata basicamente daquilo que a gente conversou até agora, né, da questão do gestor de produção, como que ele se enquadra, a importância dele dentro do processo, mas
A parte que mais me interessou mesmo, né, é uma novidade que a gente vai tratar agora, né, que são aquelas características que a gente precisa considerar dentro de processos produtivos, mas com especificidades, né? Então a gente chama de 4 Vs. Volume, variedade, variação e visibilidade, são 4 Vs. Então a gente analisa a dimensão volume de saída, a dimensão variedade de saída, a variação de demanda saída e a dimensão grau de visibilidade que os consumidores possuem da produção na questão da saída, tá? Bom, a gente vai analisar cada uma delas e vocês já leram, então já viram mais ou menos, né, o conceito. Mas eu vou tentar passar com alguns exemplos que eu acho que fica mais tranquilo, né? Então, quando a gente fala de dimensão volume, nós temos que verificar o volume de produção, então, saída, né? Qual o volume de produção? Se para produzir há um grau de repetição das tarefas e se é elevado ou não. Verificar se há uma sistematização do trabalho, se há procedimento padrão estabelecido, se esse procedimento padrão, ele traz a necessidade de desenvolver algumas ferramentas ou alguns equipamentos específicos. E daí a gente vê da seguinte forma. Vamos dar um exemplo de volume alto, né? Eu coloquei aí o McDonald's. Por quê? O volume de produção do McDonald's é alto. A gente vai no McDonald's... Gente, eu não vou muito não, tá? Quando o McDonald's foi aberto aqui em Presidente Prudente, isso foi mais ou menos em 1998, mais ou menos 98, as pessoas falavam assim, gente, será que o McDonald's, ele pega em Presidente Prudente? O McDonald's foi instalado lá no Prudente Shopping, né? E aí o pessoal falava, nossa, nas capitais tem muito movimento e tal, mas será que em Presidente Prudente tem muito movimento? E olha, qual que era o cálculo, gente? O cálculo para você instalar uma franquia do McDonald's é que num raio de 100 quilômetros você tenha 200 mil habitantes. Então você pega, né, o centro Prudente Shopping, puxa um raio de 100 quilômetros, né, e aí você verifica se nesse raio tem 200 mil habitantes. Gente, só o município de Presidente Prudente naquela época já tinha 220 mil habitantes. Aí você pega cidades vizinhas, né, que entram nesse raio, que são cidades pequenas, mas que estão nesse raio, né, próximo. E aí, o cálculo era que a cada 20 dias, a pessoa voltasse a consumir um produto do McDonald's. Gente, eu não entro nesse cálculo, tá? Porque eu vou no McDonald's, assim, uma vez a cada 3, 4, 5 meses. No ano, eu acho que eu vou umas 3 ou 4 vezes no McDonald's e olha lá. Mas o McDonald's está aí. Significa, então, que um grupo de pessoas, a cada 20 dias, retorna para consumir produtos McDonald's. E nessa sala de aula aqui, tem pessoas que retornam ao McDonald's com menos de 20 dias? Estou olhando o chat para ver se alguém responde para mim. Professora, atualmente eu fui uma vez. A Cris foi uma vez. Professora, aqui é o Ed. Eu já não. O único produto que eu consumi no McDonald's foi aquele sorvete de máquina. Um lanche lá no. O Danilo disse que não vai faz anos. O Ronaldo também disse que não. Gente, então olha, alguém está indo a cada 20 dias lá para o McDonald's para eles conseguirem fechar as contas, né? A Laís também fala que não costuma ir. Mas eu conheço pessoas que dizem que vão semanalmente no McDonald's. Então, acho que é a média, né? Alguns demoram 2 ou 3 meses para ir, outros vão semanalmente. Então, na média, dá aquele retorno de
consumidores a cada 20 dias. Milene, eu também acho. O lanche é pequeno e o preço é grande, né? O preço é um pouquinho salgado. Eles andaram fazendo umas promoções aí nesse período de pandemia para agilizar, mas mesmo assim, pelo tamanho do lanche, né? A gente está acostumado a ver aqueles lanches, né, monstruosos. O tamanho do lanche do McDonald's é um lanche pequeno, né? Para os padrões que a gente está acostumado. Mas olha só. Se a gente ficar um tempinho parado lá numa loja do McDonald's, você ficar olhando a cozinha, a gente tem um monte de pessoas lá dentro, não tem? E é assim, um fica lá pegando a batata naquela fritadeira elétrica, o outro fica embalando o lanchinho, o outro fica lá colocando picles, tem um que fica, né, só agilizando os pedidos. Então a gente percebe o quê? Tem um volume de produção muito alto, um alto grau de repetição das tarefas, as pessoas que estão lá repetem as tarefas, um só cuida das batatas, o outro só cuida do pão, o outro só vê um recheio, o outro só põe o molho, né? Ou seja, tem uma especialização com a sistematização do trabalho e os procedimentos padrão estabelecidos. E isso traz a necessidade de desenvolver chapas e fornos especializados. E olha que interessante, tudo isso proporciona um baixo custo unitário, mas o preço do lanchinho McDonald's é caro. Mas, em compensação, você sabe que tem uma lei que diz que se aquele lanchinho que ficou pronto ficar lá durante mais do que, eu não lembro se é 15 ou 20 minutos, eles jogam fora. Porque não pode ficar mais do que isso, né, antes de entregar para o consumidor final. Então, proporciona baixo custo unitário, mas quando você pensa que talvez uma parte disso, por não ser consumido dentro do prazo, ele é dispensado, descartado, né? Talvez justifique o alto preço? Não sei, estou perguntando para vocês. Mas, da próxima vez que a gente for no McDonald's, a gente vai pensar no McDonald's enquanto questão do processo produtivo, dimensão volume. É um exemplo de alto volume. Alto volume de produção, grau de repetição de tarefas também é contínuo. Isso leva à especialização e a necessidade de desenvolver chapas e fornos especializados, ou seja, equipamentos especializados, né, para produzir. E quando a dimensão do volume for baixa? Aí eu coloquei uma outra imagem. Gente, eu sei que a maldade a essa hora da noite, numa quinta-feira, fica passando comida, mas é uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar na academia, que a gente tem que encontrar um nicho de mercado e despertar, né, o interesse. Por exemplo, quando eu dava aula com o pessoal de engenharia civil, eu só falava de carro e som automotivo. Como o pessoal de engenharia civil gosta de carro, de som, o que ele pode colocar para ampliar, o amplificador, que tipo de equipamento, né? Então, a engenharia gosta muito disso. Quando eu dei aula para agronomia, eu só sabia falar de caminhonete, de apetrecho para adornos, né, opcionais para caminhonete, sabia falar de botas, né, de marcas de calça jeans. Então, para cada público específico, a gente tem que pegar um produto que chama mais atenção. E para aluno que trabalha durante o dia e vai à noite assistir aula, eu percebi que quando a gente fala de comida, chama mais atenção. É isso mesmo, gente? Funciona ou eu estou fazendo isso por pura maldade? Porque eu sei que está muita gente com fome agora, né? Mas vamos lá. Eu estou passando para vocês um exemplo de baixo volume, né? Um processo de produção com baixo volume de saída. Aí eu coloquei aí um hambúrguer, né? Uma hamburgueria no estilo gourmet. Por quê? Quando você vai nessas lojinhas, né, nessas empresas que fazem o lanche gourmet, a gente percebe que o volume de produção é baixo. Por que é baixo? Porque cada cliente pede um tipo de hambúrguer com uma especificidade diferente, né? E então nós temos uma baixa repetição das tarefas.
Essa baixa repetição das tarefas, porque a gente percebe que um único funcionário muitas vezes faz mais etapas para produzir essa mercadoria, esse produto final. Então, a gente tem uma menor sistematização do trabalho. Geralmente é um chefe, né? Um chefe gourmet, que ele vai fazer o hambúrguer especial. Com cebola, sem cebola, com alho, sem alho, com ingredientes, né? Da Normandia, né, com água mineral francesa. Né? Então, cada produto é feito de uma maneira específica, então é um volume baixo, não se repete muitas tarefas, cada indivíduo que participa do processo, ele provavelmente faz mais etapas, né? Ele não se especializa em uma só, por isso não há uma grande sistematização do trabalho. E, mesmo assim, tem necessidade de desenvolver algumas chapas e fornos especiais. Quando vocês forem olhar lá, né, para você fazer um hambúrguer do tamanho correto, então existem prensas específicas com tamanho, formato, espessura diferente, né, a maneira de picar a cebola ou o picles ou algo que vá, né, dentro desse prato. Então, é necessário que haja desenvolvimento desses equipamentos específicos. É menos viável investir em equipamento especializado, justamente porque, né, há uma variedade grande no formato e na maneira de produzir, então você investir em equipamento especializado é mais difícil, fica muito caro. E proporciona alto custo unitário, porque como não tem repetição, como os produtos são diferentes, eles não são produzidos em larga escala. Se não são produzidos em larga escala, o custo unitário acaba sendo alto. Deixa eu ver aqui. Grande parte aqui falou que é maldade minha. Desculpa, gente. Vamos tentar usar um outro exemplo, então, na próxima, tá? Quando a gente fala da dimensão variedade de saída, ou seja, variedade na entrega do produto. Eu coloquei alguns exemplos aqui, mas primeiro, para você analisar a dimensão variedade, você precisa verificar qual a variedade do produto ou serviço oferecido e se existe grau de flexibilidade. Dentro desse grau de flexibilidade, a preocupação é você atender às necessidades do consumidor, tá? Em algumas situações ocorre sistematização do trabalho e há procedimentos padrão já estabelecidos. Então, vou dar um exemplo de alta e baixa, né? Então, uma dimensão variedade com alta variedade. Em relação ao táxi, né? Falei que não ia comentar mais de comida, então eu vou ao táxi. O táxi, ele oferece várias opções de rota. Não só oferece, como ele, na verdade, ele atende à necessidade do consumidor. Então, o consumidor chama um táxi, o que ele faz? Ele fala, eu quero ir para tal lugar. O táxi, ele vai oferecer rotas, né? Quer ir pelo mais rápido, né? Via expressa, mas pode pegar congestionamento. Vamos pelas vias, né, marginais, é um pouco mais longo, é um pouco mais demorado, mas é mais difícil ter congestionamento. O próprio consumidor, o próprio cliente pode falar, olha, no caminho a gente pode passar em uma farmácia, né? E o táxi, então, ele pode se desviar para passar nessa farmácia. Se o cliente está lá dentro do táxi, dentro do táxi, já em movimento, e de repente ele recebe o telefonema de um amigo que está pedindo para ele passar e pegar ele, né, para eles irem junto. Ele pode falar, olha, será que a gente pode fazer um desvio e passar em tal praça? Um colega meu está esperando lá, ele vai entrar, tá? O táxi, ele tem essa flexibilidade. Então, alta variedade para oferecer esse produto. Há necessidade de conhecimento e comunicação complexos, né? Mas vai atender a necessidade do cliente. Mas justamente por ter alta flexibilidade, né? O custo unitário vai ser alto também. Então, andar de táxi é caro. É o exemplo que eu dei para vocês, né?
na semana passada, na aula passada, o táxi e o ônibus, né? O ônibus não oferece flexibilidade de rotas, o ônibus atende a necessidade do cliente, mas o custo unitário é baixo, porque a rota é flexível, né? Então, ele não tem, né, uma flexibilidade que faz com que os seus custos aumentem. Então, o custo dele vai ser aquilo, e como várias pessoas vão usar a mesma rota, né, ele pode, então, ter um custo baixo e oferecer esse serviço a um custo mais baixo também. Mas vamos lá, um outro exemplo. Do ônibus de baixa variedade, que é o que eu falei para vocês. As rotas são fixas, são definidas. Toda a ação é rotineira e olha só, tem um horário, né? Então, quem anda de ônibus, e gente, eu já andei muito de transporte coletivo, né? A gente sabe que eles passam em determinado horário, ou pelo menos deveriam passar, e tem um período específico para fazer o percurso de um ponto a outro da cidade. Então, o motorista desse ônibus, ele tem essa ação rotineira, ele sabe que ele sai de um local, passa pelo ponto central da cidade e vai até o seu destino final. Ele sabe que ele tem um prazo, que ele precisa cumprir esse prazo. Quando chega ao ponto final, ele muda, né, a linha e faz a linha inversa para voltar ao ponto original, passando pelo ponto central da cidade. E ele tem mais um tempo para fazer isso. Então, às vezes, você fala assim, nossa, o motorista está correndo hoje, né? Por que ele está correndo? Porque em algum momento ele teve uma parada que demorou mais e ele precisa repor esse tempo perdido para ele chegar ao ponto final dentro do horário. Atende às necessidades do cliente? Atende. Só que o cliente, ele fica à mercê da rota pré-estabelecida. Ele não pode falar para o motorista, dá para passar em tal lugar? Não dá, tá? A rota é pré-definida. Mas, como todas as pessoas utilizam, né, essa rota definida, o custo unitário passa a ser baixo, consequentemente, ele é oferecido a um custo menor para o cidadão. Vou perguntar para vocês, alguém aqui está utilizando o transporte coletivo de Presidente Prudente? Vou falar para vocês que está difícil, hein? Danilo, há alguns anos atrás, nós tínhamos uma única empresa de transporte coletivo na cidade. Ela chamava Transporte Coletivo Brasília. Os ônibus eram azulzinhos. Depois de um tempo, um prefeito disse que seria necessário, dada, né, a quantidade de pessoas na cidade, havia a necessidade de colocar duas empresas para que elas fossem concorrentes entre si e oferecessem qualidade do serviço e um preço mais barato. E aí nós tivemos duas empresas, então, no município de Presidente Prudente, atendendo a necessidade de locomoção da população prudentina. Uma chamava TCPP, Transporte Coletivo de Presidente Prudente, e a outra chamava... Gente, esqueci. Alguém me ajuda? Alguém lembra? Isso, obrigada, Prudente. Isso, né? Bom, quem passou por esse período percebeu que, apesar da concorrência entre as duas empresas, a qualidade do serviço não melhorou tanto e o preço também não reduziu tanto, tá? Era mais barato que andar de táxi? Era, mas também não melhorou tanto. E aí, um outro prefeito optou por deixar novamente uma única empresa, que é a nossa atual. Prudente Urbano, é isso? E que a gente percebe que nem provê a população com a qualidade adequada e o preço, eu acho que está salgado esse preço, né? Mas, enfim, a nossa experiência... Claro.
Professora, em relação ao que você falou anteriormente sobre as duas empresas que ela iria concorrer uma com a outra, mas não foi o que acabou acontecendo, né? Porque eu, tipo assim, eu não peguei essa primeira época quando instalou quando elas começaram. Eu sou um pouco depois, quando eu peguei mais ou menos o final delas. Mas elas faziam rotas diferentes, não faziam? Wellington, você foi na essência, né? Elas faziam rotas diferentes, ou seja, elas não eram concorrentes, né? Então, o que acontecia? Você, consumidor, podia falar, não quero andar com a TCPP, mas dependendo da rota que você tivesse que fazer, da sua casa ao trabalho, até a faculdade, ou você pegava a TCPP ou você ia a pé, porque a outra empresa não fazia essa linha. Então, não houve, na verdade, um choque de interesses e não houve a concorrência pelo consumidor, né? O preço continuou salgadinho e a população acabou tendo que aceitar, né? Então, não houve efetivamente essa tão falada concorrência que traria melhora na qualidade ou redução de preço. E hoje, com uma única empresa, menos ainda, né, gente? Porque eu sei que os ônibus ainda não estão saindo nos horários. Para reduzir custos, as empresas tiraram algumas linhas. Então, algumas pessoas que moram em alguns bairros mais distantes sofrem muito com isso. E a gente está percebendo que não há melhoras. Agora, gente, eu ouvi um comentário que uma cidade com 250 mil habitantes deveria ter pelo menos 4 empresas de ônibus de transporte coletivo. Nós estamos com 227 mil habitantes, segundo o IBGE. Mas não vamos esquecer que isso é um dado de 2010, nós estamos em 2021, então esses dados precisam ser atualizados. Professora, eu só queria falar um pouco sobre esse outro ponto aí, porque, tipo assim, eu uso o transporte coletivo diariamente, e tá complicado, tá ruim mesmo. Desde manhã, quando para você ir trabalhar, até a hora que você volta do serviço. E o serviço que eu executo, eu trabalho aos sábados e domingo. Não tenho um ônibus, eu tenho que pegar o carro daqui de casa e ir. E eu que me lasque com tudo isso. Não é fácil, né? Complicado. Não é fácil porque você fica à mercê, que é uma única empresa que fornece um único serviço, né? E por mais que você fale que tenha a prefeitura, na verdade, que dá concessão, a prefeitura ela acaba tendo que fiscalizar o serviço e o preço cobrado, a gente percebe que não está tendo essa efetividade, né? A prefeitura nem consegue fazer com que haja um preço mais adequado e também não consegue fazer com que as linhas, né, que tenham a oferta do produto, né, do serviço, no caso, né, nos horários e na quantidade e na qualidade, que seria mais adequada. Infelizmente, tá? Mas vamos lá. Tô brigando com o mouse, porque esse mouse tá, sei lá, não tá pegando direitinho. Professora. Oi. A senhora falou da cor do ônibus do Brasília, não era vermelho e branco? Brasília, aquela quando era só uma linha? A garagem era ali na Júlio Prestes. E a garagem na Júlio Prestes, mas era vermelho e branco, gente? Eu acho que os ônibus eram vermelhos e brancos. Gente, na minha mente eram azuis. O azul era o TCPP depois. Ah, então eu tô lembrando a linha após, né? Ah, certo. Ah, que bom que você me corrigiu, porque eu realmente não lembrava. Na minha cabeça era azul. É que foi quase ontem que eu pegava esses ônibus, sabe? Porque isso dá um desconto para mim, tá? Ah, mas eu peguei a Brasília. Eu peguei a época da Brasília ainda. Eu lembro que na época da TCPP e a Prudem Express, eu estava grávida, gente. E eu entrei num ônibus. Vocês terem uma ideia, gente, eu engordei 18 quilos na gravidez. Eu fui pegar um ônibus e a minha barriga não passava na catraca, porque era tão justa, que eu acabei pagando a passagem, mas fiquei do outro lado, não passei pela catraca, né? Para vocês verem como a preocupação em garantir qualidade para o usuário, né? Ela não é considerada em todas
em todas as situações, né, que possa ocorrer. Agora, esse novo ônibus eu não entrei ainda, os amarelinhos, não conheço. Mas, enfim, vamos lá. Nós temos o outro V, que é a variação da demanda pelo produto, e aí é interessante, o que a gente tem que analisar? Como que essa demanda, ela varia? Ela varia em relação à sazonalidade? Ela varia em relação a picos específicos de consumo? Como que ocorre essa variação? Há eventos anuais, né? Por exemplo, Olimpíadas é a cada 4 anos. Mas se você for por estações do ano, verão, outono, inverno, primavera, também separam muito a demanda por determinados produtos ou serviços, né? Então, a gente verifica como ocorre essa variação, se o serviço ou produto ofertado necessita de repetição de tarefas, e aí entra a sistematização do trabalho e procedimento padrão pré-estabelecido. Então, a gente pode dar alguns exemplos. Não vai ser comida, tá? De novo. Um exemplo de alta variação da demanda, eu coloquei aqui um hotel com padrão de demanda cuja capacidade seja mutante. Um exemplo disso, gente, no inverno, não no nosso, claro, no inverno nós temos países em que o inverno é tão rigoroso que eles chegam a fazer hotéis, construir hotéis específicos, né, para quando tiver um frio intenso, e os quartos dos hotéis são gelo, puro gelo. Então, o turista, ele vai passar, né, algumas noites dentro de um quarto cujas paredes são de gelo. Então, nós temos uma capacidade na variação de demanda da oferta desse produto, né? A capacidade é mutante, porque só dá para fazer isso no período de frio intenso. Mas uma coisa interessante, dá para você antecipar a demanda. Então, no período de verão, não tem ninguém, né? Mas no período de inverno, essa demanda, ela aumenta muito. Então, uma variação muito grande entre um período e o outro. Tem flexibilidade? Apresenta flexibilidade da oferta de serviço? Sim, apresenta, porque você pode, né, em momentos de frio intenso, o que é mais interessante para eles é ficar num quarto com as paredes de gelo e depois tomar banho, né, numa fonte termal que é cavada também dentro do gelo. E quando há o verão, eles fazem atividades, né, como é uma região mais montanhosa, eles fazem atividades voltadas à escalada, caminhada, né, visita alguns produtores rurais do local, né? Tem condições de ajustar a demanda, tanto no período de inverno quanto no período de demanda, de verão, mas como a cada, né, inverno eles precisam basicamente construir o hotel e as piscinas, então nós temos um alto custo unitário, porque a prestação de serviços também ela é bem específica, né? Já em um hotel que seja num país como o Brasil, né? Pega lá um hotel no Nordeste, que é praticamente sol o ano inteiro, ele tem uma baixa variação da demanda. Olha, não é baixa demanda, é baixa variação da demanda, porque ele sabe que durante o ano todo ele vai ter busca pelo seu produto, com uma variação muito pequena, né? Ou seja, há uma certa estabilidade e a ação é sempre rotineira, não tem tanta flexibilidade, porque, gente, quando você vai num hotel no Nordeste, as atividades são basicamente as mesmas, né? Você vai andar de buggy, você vai conhecer as dunas, você vai para a praia, você vai para a feira de artesanatos, você vai conhecer o roteiro gastronômico, não tem muita flexibilidade. Então, a ação é rotineira e há uma previsibilidade, né, da busca por esse produto ou serviço que é oferecido. Tem uma alta utilização
por isso, né, rateado os custos, nós temos um baixo custo unitário. Gente, se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, esteja à vontade, tá? E nós temos o último V, que é a dimensão grau de visibilidade que os consumidores possuem da produção da sua saída, né? Da saída de produção. Então, visibilidade tem a ver com enxergar a empresa. Então, verificar a visibilidade da operação realizada ou como a sua exposição ocorre ao cliente. O processo de escolha quanto ao grau de visibilidade, o quanto visível, né, o seu produto vai estar para o cliente. Operações de processamento de clientes são mais expostas ao cliente em si. E operações de processamento de materiais ou de informações estão menos expostas. Como é que a gente pode colocar isso? Alta visibilidade, quando você vai até uma loja física. Se fala assim, eu preciso comprar óculos. Você vai numa loja física, né? Você entra e você já tem todos os produtos à mostra. Só que quando você vai numa loja física, você não gosta de esperar muito para ser atendido, não é? Você chega lá, você já dá uma olhada e você espera um vendedor, né? Vir conversar com você, perguntar, olha, posso ajudar, procurando alguma coisa específica, né? Numa loja física, se você entrar e você vê um grupo de vendedores no balcão e nenhum deles vir te atender em menos de 2 ou 3 minutos, é bem capaz que você dê as costas e saia da loja. Numa loja física, quando o vendedor conversa com o consumidor, ocorre a troca de ideias, né? O vendedor consegue, olho no olho, perceber se o consumidor ficou satisfeito ou não. Dá para saber, tá? E nessa loja física, é necessário que o vendedor tenha a habilidade de contato com o cliente. Chegar, conversar, perguntar, perceber o que o cliente está procurando, né? E a variedade que esse cliente recebe é alta, porque ele entra na loja, ele tem várias coisas que ele pode olhar. Só que numa loja física, os custos são relativamente altos, né? Você tem lá aluguel, você tem energia elétrica, você tem o custo com os vendedores, os encargos sociais, então tem e você precisa manter estoque também, né? Então os custos são relativamente altos. Se você comparar o V de visibilidade com uma empresa que tenha baixa visibilidade, a gente pode falar da loja virtual. Se a gente analisar a loja virtual, baixa visibilidade, a gente vai perceber que muitas vezes a pessoa que entra numa loja virtual, ela tem uma tolerância a esperar muito grande. Ela sabe que é uma loja virtual, que ninguém vai vir correndo perguntar para você o que você quer, né? E mais, a pessoa que vai e compra em uma loja virtual, ela sabe que ela vai comprar, vai aprovar o cadastro, vai aprovar a compra, vai verificar se o seu cartão não é clonado, né? E aí ele vai para o centro de distribuição, depois ele vai chegar até você. Ele dá, né, entre 7 a 10 dias para entregar o produto. Então você já sabe que vai demorar. Por isso você tem uma tolerância maior à espera. Numa loja virtual, as ações permitem tarefas padronizadas. Às vezes a loja virtual não precisa do que mais do que um funcionário. O próprio dono ele pode estar lá. Ele está lá, o cliente ele entra na loja, ele escolhe o que ele acha mais legal, ele faz
uma verificação para ver quanto vai ficar o valor com o frete, o produto, quanto tempo demora, né? E aí ele faz a compra. A partir do momento que ele faz a compra, a gente tem um programinha que já tira a nota fiscal, já reduz, né, uma unidade do estoque em todas as plataformas, e o próprio dono da loja, ou um funcionário apenas, ele pode ir lá pegar o produto, faz a embalagem, etiqueta, que já sai também, o programa já lança a etiqueta, né, com o endereço para ser entregue, e você já leva, o funcionário já leva para o centro distribuidor, ou a transportadora vem buscar na sua porta e leva o produto. E dali em diante, né, é chegar até o cliente. Então, algumas tarefas podem ser padronizadas. Não há necessidade de habilidade de contato, né, muito expressivo, porque você não conversa com o consumidor. No máximo, o consumidor às vezes tem uma dúvida, manda uma dúvida pelo WhatsApp, ou telefona, né, ou pelo chat, mas não tem aquela coisa de olhar no olho, apertar a mão, né, dar um sorriso, né? Como um número pequeno de funcionários é suficiente, então há um alto nível de utilização. Só que permite centralização de operações em local físico, sem necessidade de área comercial específica no entorno, ou seja, você pode ter uma loja virtual na sua garagem, no seu quartinho de despensa, tá? Então, você tem essa facilidade com a loja virtual, os custos são menores, né? E, consequentemente, que vocês percebem, muitas vezes comprar um produto numa loja virtual sai mais barato do que você comprar um produto numa loja física. Então, nós já vimos os 4 Vs, mas pode ocorrer dentro de um mesmo V processos de alta e de baixa. No caso, eu estou dando o exemplo de visibilidade. Se vocês forem quando vocês forem no aeroporto, perceba o seguinte: ao mesmo tempo que tem alta visibilidade, também tem baixa visibilidade. Qual a alta visibilidade? Quando você vai ao balcão para fazer o check-in. Tem fila? Você espera. Você espera porque você está vendo que as pessoas estão sendo atendidas, vão saindo e uma hora vai chegar a sua vez. Você sabe quantas pessoas tem na sua frente. Dá para perceber a satisfação do consumidor porque a pessoa que está te atendendo está olhando você nos olhos e vai saber se a resposta aos questionamentos que você fez satisfez ao cliente ou não. Tanto a aeromoça, a comissária de bordo, desculpa, quanto o funcionário atendente, né, no guichê, ele deve ter uma necessidade de habilidade de contato muito grande, ele tem esse contato direto. E a variedade recebida é alta, né, dos produtos que podem ser oferecidos, os questionamentos, né, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, dentro de um aeroporto, você tem baixa visibilidade, que é quando você deixa a sua mala, né, para ser embarcada e depois você espera, né, quando você desembarque, você vai lá buscar a sua bagagem, muitas vezes você fica irritado de esperar, porque você não está vendo qual o processo, né, eles vão buscar as bagagens, né, no avião, depois eles levam até as esteiras, depois eles depositam, então tudo isso demora, mas você não está vendo isso. Você só está vendo a coisinha rolar lá e você não está vendo a sua mala aparecer. Então, o tempo variável de espera, tá? E que você acaba tendo uma certa tolerância. A ação permite tarefas padronizadas, é o que eu falei, o pessoal vai lá, busca, né, a bagagem no avião, depois leva para o compartimento das esteiras, depois coloca uma a uma, né, até chegar até você e você vai retirar a sua bagagem. Pouca habilidade de contato, então as pessoas que estão lá pegando a bagagem no avião e colocando na esteira, não precisam sorrir para você não está vendo, tá? E um alto nível de utilização de funcionários, porque eles não param, é um trabalho pesado, né, e é constante. Então, há a possibilidade, né, de um mesmo processo de produção oferecer, dentro desses 4 Vs,
alta e baixa, né? Dependendo da maneira ou da prestação do serviço que está sendo utilizado. Gente, até aqui, tudo jóia? Tranquilo? Alguém falou da batata frita e, gente, boa hora para a gente lembrar de batata frita, né? Eu estava conversando com um professor de uma outra FATEC, também de gestão empresarial, e falei, olha, quando a gente estava no presencial, a gente saía da faculdade, ia tomar um cafezinho, né? Comia um bolo, um salgadinho, e agora no remoto a gente não consegue mais fazer isso. E aí ele disse que na FATEC onde ele frequenta, eles saíam depois da aula, mas não era para tomar cafezinho, era para tomar cerveja, né? Então, como o nosso governador liberou, provavelmente hoje, depois da aula, ele vai tomar cerveja com o pessoal, né? E eu acho que ele pede batata frita. Eu estou sem conseguir ver o chat de vocês, gente. Está tudo tranquilo? Ô, professora. Oi. Em relação ao conceito de utilidade, vamos ver se eu consegui entender no caso. É tipo assim, relacionado quando o produto é de alta visibilidade, naturalmente ele vai gerar satisfação ao cliente. Quando está em momento de baixa visibilidade, não gera tanta satisfação, vai gerar um certo desconforto. A questão é a percepção da satisfação. Quando um produto ele é oferecido com alta visibilidade, e tem esse contato, né, do fornecedor, do vendedor com o cliente, você consegue perceber se o seu cliente ficou satisfeito ou não. Então, por exemplo, numa loja física, uma loja de sapatos, né? Entra um consumidor, ele quer comprar um par de sapato, você olha e você percebe se ele está satisfeito com o produto que está escolhendo ou não. Se você traz 4 pares de sapato, ele prova, né? Você consegue perceber no olhar dele se ele realmente gostou do produto, se interessou por algum produto, ou se ele está provando por provar, ou só porque você trouxe, teve o trabalho de trazer, ele resolveu provar. Mas você consegue perceber se ele está satisfeito ou não. Entendi. Seria a percepção que você como dono do negócio tem se o cliente vai estar satisfeito com aquilo ou não. Exatamente. Num hotel, a mesma coisa. Um hotel que tenha lá a pessoa que fica recolhendo as chaves quando você vai fechar a sua conta, ele pergunta para você como é que foi, se está contento, né? Ele faz uma série de questionamentos e ele olha para você. Porque ele vai falar assim, né? Como que estava o café da manhã? E você vai responder, né? Ele vai olhar para você e vai perceber se você respondeu que você realmente estava satisfeito, ou se você fala assim, não, tá bom, mas faz uma cara assim, meio parece que não sei, ele vai pensar, puxa vida, alguma coisa no café da manhã não estava bom, né? Agora, tem hotéis, por exemplo, quem já foi para um Fórmula 1 em São Paulo, que é mais ou menos que seria um Ibis, né? Em que tem um que é totalmente automatizado, a pessoa chega lá, ela passa o cartão, fala para o quarto para quantas pessoas e já vem uma chave, ou seja, ele paga antes pelo quarto, ele já recebe a chave, ele vai, ele leva as malas, ele mesmo abre o quarto, né? E de manhã ele vai até o refeitório, né? E ele prepara o seu café. Ele que faz a torrada, ele que pega a água quente, né, e põe o chá ou o café na maquininha, né? E aí, quando ele sai, ele não dá satisfação para ninguém, ele simplesmente coloca a chave, né, num recipiente lá e vai embora. Então, não tem alguém para olhar para ele e perceber se ele realmente gostou do serviço ou não. Então, é essa concepção de satisfação, de perceber a satisfação ou não, né, no cliente. Então, tá, tranquilo.
Eu ia passar um estudo de caso para vocês, mas tá tarde. Eu vou deixar para a próxima aula, porque se eu começar a passar agora, não, demora pelo menos uns 20 minutos para fazer. Não vou fazer essa maldade com vocês, não. Deixa para a próxima aula, gente. Então, tranquilo. Deixa eu fechar aqui. Olhar de novo para vocês. Parar de compartilhar. Tá, joia. Pessoal, então por hoje é só, tá? Semana que vem a gente passa o estudo de casa, vocês vão gostar. Vocês viram lá, é rapidinho, é pouquinha coisa para ler e muita coisa para a gente comentar. Vocês vão achar bem adequado, ok? Então, bom final de semana, descansem bem, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Tudo de bom, gente.